Outros países das Américas tomaram a mesma decisão, como o Peru, que logo foi seguido pelo Chile, pelo Equador, pela Argentina, pelo Uruguai e por outros países da América Latina. Porém, só em 1982, a ONU, Organização das Nações Unidas, na terceira Convenção sobre o Direito do Mar, realizada em Montego Bay, na Jamaica, com a presença de mais de 160 países, definiu, pela primeira vez na história, de maneira formal, com a aprovação da maioria da Assembleia, um regime jurídico internacional comum para o meio marinho. Em síntese, a Convenção teve o mérito de estabelecer que o chamado mar territorial de um país costeiro corresponderia a 12 milhas, área definida como de soberania absoluta. Além disso, foi determinada a zona contígua, que é representada por uma faixa de mar subjacente ao mar territorial, com limite máximo de 24 milhas. Nesse espaço, o Estado costeiro tem poderes para reprimir qualquer tipo de agressão e impedir ações que contrariem seus regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração, sanitários, entre outros. Por fim, foi fixada a Zona Econômica Exclusiva, ZEE, que não deve exceder o limite máximo de 200 milhas, e a plataforma continental, que pode prolongar-se além das 200 milhas marítimas até um limite máximo de 350 milhas marítimas. O Brasil é um país marítimo que dispõe de imensas riquezas minerais ainda não exploradas no fundo do mar, com enormes reservas de petróleo e gás recentemente descobertas ao longo de sua extensa costa e de fantástica biodiversidade ainda intocável. De acordo com o censo de 2000, mais de 140 milhões de brasileiros viviam em faixa de terra que abrange um raio de 200 quilômetros a partir da linha da costa. Além disso, ao longo de toda a sua região costeira estão situadas as maiores metrópoles e instalados maiores centros industriais. Desta forma, o Brasil depende diretamente do mar para se desenvolver, consolidar sua economia, ficar mais rico, dimensionar o seu comércio internacional e, por fim, para conquistar brevemente a sua independência energética e se tornar, nos próximos 10 ou 15 anos, um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo. Apesar dessas evidências, só recentemente decidimos olhar para o imenso mar que está à nossa frente e que margeia 7.408 quilômetros ao longo do corredor marítimo, com uma potencialidade sem fim. De acordo com os militares, o somatório das áreas que formam a nossa ZEE e a nossa plataforma continental mede 4.500.000 quilômetros quadrados, área equivalente a mais da metade do nosso território, e se denomina Amazônia Azul. Por ela, mais de 95% do nosso comércio internacional é realizado, e dela são extraídos mais de 80% do nosso petróleo. A partir de 1970, o governo de então, ciente da importância geopolítica do nosso país no continente americano, da necessidade de garantir o acesso a novas fontes de matérias-primas e, principalmente, de impedir a interferência indevida de outras nações em nossa área de segurança vital, resolveu consolidar presença nos espaços marítimos próximos da costa e fortalecer a consciência de que o mar é vital
para a transformação do Brasil em uma grande potência mundial. Assim, em 1970, contrariando interesses de potências hegemônicas no continente e fora dele, o Brasil adotou o limite das 200 milhas. Sem dúvida, em pleno auge da Guerra Fria, pela posição geográfica do Brasil na região do Atlântico Sul e por sua importância política regional, podemos dizer que a decisão das 200 milhas foi verdadeiramente um segundo grito de independência. Aliás, de lá para cá, nossa diplomacia passou a ser mais pragmática em relação aos Estados Unidos e mais autônoma em todos os plenários internacionais quando tratamos de questões que nos dizem diretamente respeito. Nesse sentido, em setembro de 2004, com vistas a consolidar ainda mais nossa posição oceânica, apresentamos à Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU uma solicitação de extensão dos limites de nossa plataforma continental para além das 200 milhas, conforme previsto na Convenção sobre o Direito do Mar. É importante dizer que o pedido teve como motivação principal a necessidade urgente de incorporação de novo espaço que merece toda a atenção em virtude do seu significado econômico e estratégico. Estima-se, desde aquela época, a empresa atua na Baía de Sergipe, na Baía de Campos e na costa da região sudeste. Os resultados obtidos são surpreendentes, porque a Petrobras é uma das 8 companhias mais importantes do mundo que conseguiu desenvolver ao longo do tempo avançada tecnologia de prospecção de petróleo em áreas profundas. Vale dizer que 63% dos seus blocos oceânicos pesquisados encontram-se em profundidade superior a 1.000 metros. Para a Petrobras, o maior desafio de agora é a exploração das gigantescas reservas de petróleo descobertas recentemente na camada pré-sal de 800 quilômetros de extensão por 200 quilômetros de largura, que vai do Espírito Santo a Santa Catarina. O óleo está a mais de 6.000 metros da superfície do mar e exige o domínio tecnológico altamente sofisticado para permitir a retirada. A primeira área avaliada na região foi chamada Campo de Tupi, que tem volumes estimados em cerca de 8 bilhões de barris de petróleo. Outras áreas também foram avaliadas, como os campos de Iara, na Bacia de Santos, e a do Parque das Baleias, também na Bacia de Santos, e do Parque das Baleias, na Bacia de Campos. Segundo a Petrobras, as 3 áreas juntas poderão produzir pelo menos 9 bilhões e 500 milhões de barris de petróleo numa primeira fase e chegar a 14 bilhões numa etapa mais madura, o que corresponderia hoje ao total das reservas de petróleo do Brasil. Segundo alguns analistas, as reservas totais do pré-sal podem ultrapassar 60 bilhões de barris. No que se refere à exploração, estima-se que seriam necessários mais de $1 trilhão de investimentos. Senhor presidente, a exploração do petróleo na camada de pré-sal já pode ser vista como uma questão de segurança nacional e vai exigir da Marinha uma vigilância permanente sobre toda a área oceânica onde se localiza essa gigantesca reserva.